Olá, queridos alunos, voltamos. Neste vídeo nós vamos dar sequência à resolução do exame da UEM de Física do ano 2021. Nele vamos resolver o exercício número 15, que tem a seguinte informação. Um gás perfeito contido num recipiente inicialmente a 127 graus Celsius e 5.000 Pascal. Então, este é o exercício número 15 e tem como dados temperatura igual a 127 graus Celsius e pressão igual a 5.000 pascais. Sofreu uma transformação isocórica. Uma transformação isocórica é aquela que ocorre com volume constante. Também é chamada de transformação isovolumétrica. Por essa via, sua pressão passou para 2.000 pascais. Então, significa que a sua pressão, estes eram dados iniciais, e a sua pressão 2 passa a ser 2.000 pascais. Então, neste caso, pede-se o valor da temperatura final em SI. Então, pede-se o valor da temperatura 2 com unidades no sistema internacional. Para isso, convém primeiro transformarmos os 127 graus Celsius para Kelvin. Então, transformando este valor para Kelvin, convém adicionar a ele 273. Então, adicionando 273 mais 127, teremos como resultado 400 kelvins. Então, 400 Kelvin é o valor da temperatura inicial. Logo, de acordo com a equação de estado, pressão 1 vezes volume 1 sobre temperatura 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2 sobre temperatura 2. Então, nosso propósito é calcular a temperatura 2, então faremos o produto dos meios igual ao produto entre os extremos. Mas antes disso, por se tratar de uma transformação isocórica, significa que o volume 1 é exatamente igual ao volume 2. Logo, eliminamos o valor do volume na nossa equação. Então, agora aplicando a regra 3 simples, teremos P1 vezes VT2, que é o valor da temperatura 2, passa a multiplicar cá, será igual a P2 vezes T1, que é o valor da temperatura 1, passa a multiplicar no segundo membro. Logo, como nosso propósito é calcular T2, isolando T2, teremos P2 vezes T1 sobre P1, que era o valor da pressão que estava a multiplicar no primeiro membro, passou a dividir. Então, temperatura 2 será igual, o valor da pressão 2 é de 2.000 pascais, vezes o valor da temperatura 1 é de 400 kelvins, sobre o valor da pressão 2, o valor da pressão 1, que é de 5.000 pascais. Então, estes 3 zeros e estes 3 zeros simplificamos. Então, temos T2 igual a 2 vezes 400, que vai ser igual a 800, dividido por 5. Então, 80 dividido por 5 será igual a 16. Mais este zero, ficamos com 160 Kelvin. Então, 160 Kelvin. E olhando para as nossas opções, infelizmente não temos o valor da temperatura em Kelvin, mas temos os valores da temperatura em graus Celsius. Mas considerando a informação que foi dada aqui, em que as unidades devem estar no sistema internacional, a resposta que eu escolheria no exame seria a opção D, embora não esteja certo por causa da unidade. Mas, de qualquer forma, vamos ficar com a opção D como a opção correta, considerando que eles falharam ao atribuir, neste caso, os valores da temperatura em graus Celsius. Passamos agora para o exercício número 16. O exercício número 16 tem a seguinte informação. Durante a expansão, um determinado gás recebe uma certa quantidade de calor P. Então, neste caso, esta quantidade de calor é de 200 joules e realiza trabalho de 140 joules. No fim do processo, pode-se afirmar que a energia interna do gás, então neste caso quer saber o valor da energia interna do gás, sabendo que a quantidade de calor que foi recebida pelo gás, neste caso, é de 200 joules e este mesmo gás realizou trabalho de 400 joules. Desculpa, de 140 joules. Então, nos nossos dados, nós vamos escrever a quantidade de calor que foi recebida pelo gás é de 200 joules e este, por sua vez, realizou um trabalho de 140 joules. Então, pede-se saber o valor da energia interna. Neste caso, a quantidade de calor será igual à variação da energia interna mais trabalho.
mais ou menos trabalho. Mas o trabalho vai ser positivo, por quê? Porque o gás é que realiza o trabalho. Então, sempre que o gás realiza trabalho, este trabalho é positivo. Então, a variação da energia interna será igual à quantidade de calor menos trabalho. Ou seja, a expressão de cima fica da seguinte forma. Variação da energia interna mais trabalho. Então, passando o valor do trabalho para o primeiro membro, fica negativo e por isso ficamos com Q menos o trabalho. Então, a variação da energia interna será igual a quantidade de calor que é de 200 menos 140, isto será igual a 60 joules. Então, houve um aumento de 160 joules, de 60 joules no valor da energia interna. Este era o exercício número 16. Passamos agora para o exercício número 17. Exercício número 17 é um exercício de análise em que nós temos que escolher um dos gráficos que melhor representa, ou os gráficos que representam respectivamente o processo isotérmico, isobárico e isovolumétrico. Então, o processo isotérmico de todos esses gráficos que nós temos aqui é o processo representado pela linha 3. Por quê? Porque numa transformação isotérmica a temperatura é constante e o volume e a pressão são inversamente proporcionais. Conforme podemos ver, o valor do volume vai aumentando, enquanto isso o valor da pressão vai diminuindo. Então, a opção que melhor representa uma transformação isotérmica é a opção número 3. Então, neste caso, nós escolheríamos 3 como opção que representa a transformação isotérmica. E a transformação que representa um processo isobárico, lembrando que num processo isobárico a pressão é constante, e se a pressão é constante, então o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Ou seja, com o aumento da temperatura há aumento também do volume. Então, neste caso, a opção correta seria a opção 4. Por quê? Porque quando o valor da temperatura aumenta, o valor também vai aumentar na mesma proporção. Então, neste caso, a transformação isobárica seria a transformação número 4. E esta seria a transformação isobárica. E, por último, temos a transformação isovolumétrica, que é aquela em que o volume é constante. Se o volume é constante, então significa que o valor da pressão e temperatura os valores da pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Então, neste caso, o gráfico que melhor representa esta relação é o gráfico número 2, pois a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Enquanto o valor da temperatura aumenta, o valor da pressão também vai aumentando. Então, neste caso, teríamos a opção 3 como transformação isovolumétrica ou isocórica. Então, neste caso, a opção correta seria a opção a opção da linha D, porque a linha D é que reúne esses 3 gráficos na mesma sequência, ou nesta mesma sequência. Então, o gráfico 3 representa uma transformação isotérmica, o quarto gráfico representa uma transformação isobárica e o último gráfico representa a transformação isovolumétrica. Então, significa que para o exercício número 17, a resposta certa seria a opção D. No número 16, a opção correta, esqueci-me de escrever, é a opção A. Então, passamos agora para o exercício número 18, em que nós temos a seguinte informação. Ao fornecer 300 calorias de calor a um corpo, verifica-se como consequência uma variação da temperatura igual a 50 graus Celsius. Então, neste caso, determina a capacidade térmica desse corpo em calorias por graus Celsius. Então, basicamente, nós temos um corpo, no exercício número 18, que recebe uma certa quantidade de calor. Exercício número 18. Temos um corpo que recebe uma certa quantidade de calor igual a 300 calorias, e por via disto observa-se uma variação de temperatura de 50 graus Celsius. Então, pede, neste caso, a capacidade térmica. A capacidade térmica é calculada como a razão entre a quantidade de calor e a
temperatura. Então, a capacidade térmica vai ser igual a 300 calorias sobre 50 graus Celsius. Então, este valor da temperatura, este 0 e este 0 simplificamos. Ficamos com 30 dividido por 5, que será igual a 6 calorias por graus Celsius. Então, neste caso, a opção correta seria a opção da linha B. Então, número 18, a linha B é a linha correta. Passamos agora para o último exercício deste vídeo, que é o exercício número 19. No exercício número 19, nós temos o gráfico que representa uma transformação cíclica. Então, neste gráfico, temos a seguinte informação. Uma massa fixa de um gás perfeito passa pelo ciclo ABCD como desenho dentro de um pistão, como desenhado dentro de um pistão cilindro com êmbolo. A temperatura A é igual a 500 kelvins. Identifica o nome das transformações gasosas A a B. Então, a transformação AB, como podemos ver, representa uma curva isotérmica, em que o valor do volume vai aumentando, mas o valor da pressão vai diminuindo. Então, nesta transformação de A para B, o volume sai do valor de 6 para 10, mas a pressão sai de 10 para um valor qualquer desconhecido menor do que 10. Então, quando é assim, há uma redução no valor da pressão, enquanto o valor do volume aumenta. Então, disse que essas grandezas são inversamente proporcionais e representam uma transformação isotérmica. Então, aqui podemos colocar como transformação isotérmica. De B para C temos uma transformação isovolumétrica. Por quê? Porque o volume não altera. Então, quando o volume não altera, trata-se de uma transformação isotérmica. Aliás, isovolumétrica, desculpem, isovolumétrica. Na transformação CD, novamente temos uma transformação equivalente ou igual à transformação AB. No entanto, aqui verificamos uma redução no valor do volume, que sai de 10 para 6. Enquanto isso, o valor da pressão sai de 3,6 para 6. Então, significa, enquanto o volume vai reduzindo de 10 para 6, o valor da pressão vai aumentando de 3,6 para 6. Então, esta transformação representa uma transformação isotérmica. Ou seja, temos uma transformação isotérmica. E, por último, de D para A, temos uma transformação isovolumétrica, pois o volume não altera. De D para A, o valor do volume é de 6 metros cúbicos ou 6 litros, conforme a unidade do volume. Neste caso, a opção correta é aquela que tem transformação isotérmica de A para B, transformação isocórica de B para C, transformação isotérmica novamente de C para D e, por último, transformação isocórica de D para A. Neste caso, a opção correta para o exercício número 19 seria a opção A. Então, neste caso, o nosso vídeo termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado, deixem o vosso like, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo com amigos para que mais pessoas possam assistir esses vídeos. Até a próxima aula, em que nós vamos resolver o exercício número 20 em diante.